Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Que tenham aproveitado bem as férias, né? Teve um mesinho aí para descansar. Aqueles que fizeram pet também com mais agilidade, teve até mais tempo, né? E agora a gente retorna aos pets, né? Já que ainda por causa da pandemia, né? Não é possível ter aula presencial por enquanto. Só desde já, né? O patch dessa vez ele vai ser um pouco diferente. Ele não vai ser que nem o do ano passado, que era um patch por mês. Nesse caso, eles colocaram um patch a cada bimestre. Então, eu imagino que os professores de vocês vão fazer atividades extras também, tá? Vamos começar aqui pelo patch 1, né? Semana 1 do sexto ano de Geografia. O tema é a hierarquia urbana no Brasil. Bom, então aqui ele vai começar no recapitulando, né? O crescimento urbano no Brasil ele ocorreu a partir da década de 1960. E aí, só para recapitular um pouco, isso aqui seria a cidade, né? Isso é quando a gente encontra uma maior infraestrutura, então encontra um posto de saúde, encontra um banco, encontra um mercado. Então, tudo onde você encontrar tudo isso vai ser o quê? Vai ser uma cidade. E aí, quando já tem essas atividades de campo, né, criação de gado, plantação, casas mais afastadas, vai ser a zona rural, tá? E aí, esse crescimento urbano no Brasil, ele vem motivado pelo êxodo rural, que é o que? A saída das pessoas do campo em busca, né, de uma melhor vida nas cidades. Como ele fala aqui, ó, a necessidade da mão de obra nas áreas urbanas. O que que acontece? Esse eu até posso dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe era aqui do sul de Minas, de uma cidade pequena. Ela foi para São José dos Campos, né, que é uma cidade maior, São Paulo, em busca de ter uma condição de vida melhor, já que o que ela ganhava aqui era muito pouco em comparação ao que ela podia ganhar lá. Então as pessoas elas passavam a fazer isso, né? São Paulo foi um estado que cresceu muito motivado por isso, né? Ele até cita aqui, ó, principalmente São Paulo, que teve também o pessoal do Nordeste, que foi, né? Muitas pessoas foram para lá. Meu pai também, nordestino, foi para lá por causa disso, né? E aí as pessoas tinham isso, né? O campo ele já estava passando a ser mais mecanizado e ao todo caso, né? A comparação, as cidades elas já estavam tendo as indústrias, né? Então elas estavam pagando mais do que no campo, tá? Aqui eu também só trouxe um exemplo de como foi a diferença. Para quem mora aí em Belo Horizonte, já consegue ver bem como era Belo Horizonte no passado e como é Belo Horizonte atual. Então a gente vê que esse crescimento urbano ele também trouxe, né, modificações na paisagem. São Paulo também, ó, aqui a gente está falando da Avenida Paulista, então a gente vê cheio de árvore, ó, casas pequenas, até mais afastadas, né? E agora em comparação só prédios, né, muitos altos até, né, então a gente vê também a quantidade de pessoas, vê que aqui a questão do meio ambiente também já sofreu uma modificação, né, uma transformação, a quantidade de árvores já não é a mesma quantidade, tá? E aí ele vai depois falar que existe uma rede urbana, que é esse processo integrado que vai das pequenas cidades até as grandes cidades. Então, quando você mora numa pequena cidade, sempre tem ali uma cidade vizinha que ela acaba que sendo a sua guarda, né? Que onde você faz tudo, né? Eu aqui moro em cidade pequena, eu quero, por exemplo, tirar uma carteira de carro. Eu não consigo tirar aqui, eu tenho que ir para uma cidade vizinha e aí seria basicamente isso, né? E aqui também ele trouxe um gráficozinho para mostrar como que foi a transformação, ó, que a gente vê que o Brasil até ali 1960 era um país que tinha predominantemente as pessoas moravam na zona rural e aí isso começou a mudar. E a gente vê também que as pessoas, ó, tá cada ano diminuindo a porcentagem de pessoas que moram na zona rural, ok? Passando agora para as atividades. Primeiro aqui ele trouxe um infográfico, né? E vai lá. Sobre a distribuição da população no território, responda. Indique as regiões com maior e menor percentual. Então, isso daqui é bem basiquinho, né? A gente vai ver qual que tem o maior, qual que tem o menor, tá? Por que a maior parte da população brasileira se concentra na região litorânea? Então, isso aqui a gente vai ter que lembrar um pouco da parte de história. Vamos ver se vocês lembram. Quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, eles chegaram por onde?
tá? Aí vocês pensam aí. Qual a região que apresenta o maior percentual da população vivendo em áreas rurais do país? Então a gente vai olhar aqui e ver qual que é, tá? 2. Observe a imagem abaixo. Qual a relação das desigualdades sociais com o crescimento das cidades brasileiras? Isso aqui não foi abordado no texto, né? Mas a gente sabe que, como eu dei o exemplo dos meus pais, e se eles não conseguissem um emprego lá, qual que seria a condição de vida? Imaginando que as indústrias, elas abrangem, né, uma mão de obra muito grande, né, muitas pessoas trabalhando, mas ela não consegue abranger em enorme quantidade, né? Então algumas pessoas acabam ficando desempregadas, né? E às vezes mora muito longe, não consegue voltar, e aí a gente pode comentar sobre isso, tá? E 3, sabemos que as cidades estabeleceram uma relação entre si, né, de atração e influência, aquela questão das cidades, né? O que define a rede urbana, ou seja, a integração, analisando sua cidade, responda às questões. Qual o nome da sua cidade? Quais são as cidades vizinhas? Isso aí então é bem básico, né? B, quais as principais atividades econômicas realizadas na sua cidade? Então aqui a gente já vai notar uma diferença, né? Se a sua cidade for maior, você vai encontrar umas respostas diferentes do que uma cidade pequena. E C, considerando a infraestrutura, as atividades econômicas, órgãos do poder público da sua cidade e sua relação com a cidade vizinha, como você se classifica? Metrópole, centro regional, centro local. Então aqui você vai ver, né, se você, por exemplo, aqui morar em Belo Horizonte, vai ser uma metrópole, outras cidades grandes também, mas você vai ter essa questão de centro regional, aquela que influencia, ou mesmo centro local, né, que é o que eu dei um exemplo de da minha cidade vizinha, que umas coisas mais importantes, como tirar carteira, eu tenho que ir lá naquela cidade para fazer a prova, né? Eu não consigo tirar a carteira aqui na minha cidade, no meu município. 4. O infográfico abaixo forma a quantidade de domicílios de acordo com o tipo, casa ou apartamento por cada região. Marca a alternativa que melhor explica o infográfico. As regiões norte e sul apresentam maior quantidade de pessoas vivendo em apartamento. Então isso aqui também é uma questão bem facinho, né? Só ir olhando ali, lendo a alternativa e vendo o que elas pedem. Região sudeste é aquela que possui maior quantidade de pessoas vivendo em apartamentos. Então você vai olhar aqui, é isso ou não? Aí você olha, né? Olha aqui o mapinha. Você pode considerar a região sul a terceira em concentração de pessoas entre as regiões brasileiras. Então você vai olhar lá novamente, ver no total, né? E D, a região centro-oeste considerada a região com maior potencial de crescimento urbano depois da região sudeste. Então isso daqui é bem basiquinho, né? Isso daqui eu acho que vocês não vão ter dificuldades. E com isso a gente fecha a semana 1. Vou tentar fazer uma explicação mais breve, né? Sei que muitos não gostam, né? E aí vocês podem comentar se vocês quiserem que se estenda, mas eu tentei ser mais sucinto também. Sei que agora dessa vez vocês não vão ficar só no PET, vocês também vão ter outros trabalhos e aí aqui tá só para tentar ajudar vocês mesmo, ok? Tchau, tchau.